bem-vindos ao Ponto de Vista. Não dá para ignorar que as ferramentas de inteligência artificial já mudaram e vão mudar ainda mais a forma como o jornalismo produz conteúdo. No final de 2022, o ChatGPT veio ao mundo mostrar que dá para gerar textos, imagens e até vídeos com comandos simples, como uma conversa. E claro, a comunicação pública também vai sofrer os impactos dessa nova realidade. A pergunta não é mais se vamos usar essa tecnologia, mas como usar de maneira inteligente e ética para melhorar a comunicação com o cidadão. Para nos ajudar a entender melhor essas transformações, recebemos no Ponto de Vista o jornalista e professor Márcio Carneiro dos Santos, coordenador de IA da Sociedade Brasileira de Engenharia de Televisão e do Núcleo de Inteligência de Dados da Universidade Federal do Maranhão. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado, queria agradecer, claro, a TV Câmara pelo convite, é uma honra estar aqui. Vamos conversar, então, sobre o tema da moda, né? Vamos lá, professor. Então, vamos começar colocando todo mundo aqui na mesma página. Hoje, quando a gente está falando de IA, de inteligência artificial, do que exatamente a gente está falando? Excelente pergunta. A gente está falando de um campo de conhecimento que tem décadas de desenvolvimento. Às vezes as pessoas que estão começando a ouvir, né, começaram a ouvir falar de IA agora através do ChatGPT, mas assim, a gente tem décadas de desenvolvimento, é uma área enorme com muitas sub-áreas, né? O ChatGPT é um produto que faz parte de uma sub-área, sim, mais recente, a inteligência artificial generativa, que tem suas características, né, que tenta, no geral, vamos dizer assim, simular a própria criatividade humana, né, gerando textos, imagens, vídeos, código, né? É disso que a gente está falando, vamos dizer assim, né? Quando a gente fala, por exemplo, de ChatGPT ou da família Gemini ou Gemini, né? Do Google, né? Ou do Claude da Anthropic, a gente está falando de alguns produtos que produzem, né? Vamos dizer assim, várias formas da linguagem humana, né? Várias, né? Como eu falei, nessas várias configurações, tá? E fazem isso a partir, vamos dizer assim, de um treinamento em cima de bilhões de documentos que serviram de exemplo justamente para que ele pudesse replicar a linguagem humana ou esses traços, né? De uma forma mais precisa, no sentido de simular, vamos dizer assim, um texto humano, mas a gente sempre gosta de ressaltar, IAG, essa sub-área, ela tem um uso mais focado na criatividade, ela não foi feita para ser precisa, ela não é buscador, né? Tá lá avisado desde o início, né? ChatGPT pode cometer erros, Gemini precisa de revisão e tal. Então, às vezes tem uma grande confusão, né? E normalmente quando a gente faz uma fala, um treinamento e tal, a gente começa sempre com essa pergunta de que IA, né? A gente está falando, por quê? Porque está todo mundo falando de IA, mas a gente vê que tem muita desinformação sobre isso. E professor, hoje a gente quer falar um pouco aqui do uso da IA na comunicação pública, né? A gente vê que hoje a comunicação pública faz um uso um pouco tímido dessas ferramentas ainda, né? No caso da comunicação pública, como que as ferramentas já podem ser usadas para a gente poder comunicar melhor com o cidadão? Como é que elas podem ajudar nesse processo? Tá, dentro desse campo enorme de IA, eu tenho um segmento, né, que são os modelos, são, enfim, as soluções de IA, que a gente chama de preditiva ou discriminativa. É a IA, por exemplo, que está detectando spam na sua caixa de e-mail há muito tempo, que está te recomendando coisas quando você entra numa plataforma de streaming para ver filme, né? É a IA que meio que escolhe o que você vai ver dentro de uma plataforma de mídias sociais, e a IA que também faz, por exemplo, previsão do tempo, análise até de perfil de pagamento que banco faz. Assim, são soluções que já existem há muito tempo, claro que têm evoluído, né? E eventualmente podem ser usadas no ambiente público e, assim, né, já existem muitos projetos de inteligência artificial discriminativa ou preditiva que já estão funcionando. Agora, quando eu vejo a criativa, né, quando eu vejo a IA generativa, que é feita para a criatividade, aí eu tenho que ter um cuidado, né, porque no ambiente organizacional, né, eu sempre digo assim, todo mundo pode brincar com ChatGPT ou com Gemini e tal, mas na hora que você porta isso para o ambiente organizacional, você tem justamente uma série de questões que não vão aparecer se você de repente fizer um curso, quiser usar, ou eu quiser, mas dentro da organização, e principalmente a organização pública, eu tenho questões, por exemplo, como os documentos mais sensíveis que eu não vou, de repente, ficar mandando, na hora que eu estou interagindo com uma ferramenta dessa, eu estou mandando, o meu conteúdo eu estou mandando para um servidor, que eu não sei onde está, né, que é de propriedade de uma empresa privada, de uma Big Tech e tal. Então, eu posso ter questões, né, nesse sentido. Eu posso ter questões, por exemplo, em relação à imprecisão que ela opera, com a qual ela opera, para lidar com determinados dados, né? Eu vejo as pessoas, inclusive na academia, né, no jornalismo, dizem, eu testei o ChatGPT,
o ChatGPT errou. ChatGPT, ferramentas desse tipo, não foram feitas para entregar conteúdo checado, preciso. Quem faz isso é jornalista, né? A máquina, esse tipo de robô, ele faz, né? Pelo contrário, como ele foi feito para ser criativo, o que ele faz é combinar possibilidades. Então ele é bom para te dar ideias, para reconfigurar coisas, né? Já estou falando, de repente, em usos da área do jornalismo. E dentro do serviço público eu tenho, por exemplo, um arcabouço legal, eu tenho a questão do documento, dos documentos sensíveis, eu tenho a questão dos erros, que né? A minha tolerância a erro, a imprecisão no ambiente público é muito menor, né? Eu tenho, por exemplo, essa questão, né, da privacidade. Então, assim, o uso, é onde eu opero, né, assim, treinando, desenvolvendo, dando consultoria, o uso organizacional, ele é um uso que tem um conjunto é um contexto totalmente diferente, né? Então, assim, o que está acontecendo, eu vejo muito, é que pela falta de conhecimento, as pessoas estão fazendo com o ChatGPT ou com soluções desse tipo um movimento que elas já fizeram, por exemplo, com o WhatsApp, né, ou com plataformas de mídias sociais. E isso acaba sendo um problema para as organizações, porque assim, é uma mistura do uso pessoal com o uso profissional. Então eu preciso, claro, evoluir para uma governança que entenda o que é IA, de que IA essa organização está falando, qual é a IA que ela está usando, qual a sub-área que ela está usando, quais são os limites de cada, né, dessa operação, porque se eu não fizer isso, o que vai acontecer, que já está acontecendo, é isso. As pessoas gastam muito tempo nas plataformas de mídias sociais, gastam tempo danado no WhatsApp e agora com essa forma de usar, né, do pessoal que é portada para o organizacional, eu tenho pessoas que estão, de repente, a pessoa acha que ela tem que falar o dia todo com o ChatGPT. ChatGPT, você poderia fazer isso, fazer aquilo. Você está falando com uma máquina, então você precisa de ter o que ela pode te oferecer, ou seja, ganho de produtividade, né? Por exemplo, a gente está falando de equipes de jornalismo que, de repente, não pelo ChatGPT ou pela IA, já estão um pouco reduzidas, que às vezes tem que lidar com muito volume de dados. Então, nesse processo, eu eventualmente posso entrar com algum nível de automação ou com algum nível de uso de IA não necessariamente generativa, tá? E, eventualmente, posso usar, né? A gente tem mais de 30 aí aplicações para várias áreas, né? Agora no seminário, né, que eu participei hoje de manhã, mostrei o pauteiro, né? Jornalista de manhã, sem ideia, né? Então você tem um assistente, né? A ideia é ter um assistente que não vai te entregar produto final, mas que vai te ajudar em alguns processos, desde que você entenda, né, quais são os limites dessa operação. E tem alguma forma da gente gerar melhores resultados? Como é que o profissional de comunicação ele pode usar essas ferramentas para gerar resultados mais confiáveis, de mais qualidade? Veja bem, eu sempre falo assim, se você trabalha numa área onde a qualidade da informação é crítica, no caso, ciência, né, educação, jornalismo, né, você pode usar essa, né, IAG, agora eu estou falando de IAG, de generativa, uma IA que foi feita para ser criativa e não precisa, né, você pode usar isso? Pode. Aí, claro, a gente tem algumas estratégias, por exemplo, para lidar ou para diminuir essa variabilidade, essa imprecisão, né, aí é uma coisa mais técnica, mas assim, vou tentar simplificar o que a gente chama de estratégia RAG, né? Porque assim, uma ferramenta como o ChatGPT, ela foi treinada com bilhões de documentos, ela tem uma base por trás muito grande, né? Muito grande. Qual é o problema? Quando você pede para ela usar os dados dessa base enorme para a sua resposta, ela vai trazer alguma coisa lá. Mas existe uma chance relativamente grande dela pegar... O problema é na hora que ela traz, a forma como ela concatena isso, existe uma chance dela fazer o que ela foi treinada para fazer, que é misturar, dar possibilidades novas. E nessa hora o dado pode sair errado, né? Então, assim, a estratégia RAG, ela faz uma espécie de desvio na operação normal de uma ferramenta como essa, porque, tipo assim, você manda um pedido e aí você estabelece assim, tá, na parte de dados você não vai inventar nem trazer nada da sua base. Você vai olhar para esse conjunto de documentos aqui que eu estou te dando e os dados que você vai usar são dele. Agora, aí com esses dados, aí eu consigo, usando a verborragia, né, do ChatGPT, do Gemini e tal, configurar uma resposta, um texto, né, ou inclusive gerar textos para plataformas diferentes, para línguas diferentes, para saídas diferentes, né? Um case jornalístico que de um site, de um portal que tem, né, o conteúdo formatado para web, numa página normal, para você ver no desktop, que tem uma versão mobile, onde eu já posso acionar uma sumarização, um resumo, tá? Isso ela vai fazer bem, onde eu posso usar um outro modelo de AG para fazer uma conversão desse texto num áudio, para gerar automaticamente um podcast para a pessoa ouvir e até usar uma voz clonada de alguém, né? O case deles lá é o Puff Daddy lendo a notícia
notícia para o usuário, né? Poderia clonar sua voz, né? E você lê a notícia para mim, ou, sei lá, o Lula lê a notícia, né? Agora, aí a gente já está num limite complicado, né? De deepfake e tal. Mas até as conversões iniciais, texto grande, texto pequeno, extração de tópicos principais, conversão para áudio, conversão para um formato de podcast mais falado, tudo isso a IAG vai fazer bem dentro do jornalismo, né? E, sabe, tem muitas outras formas de usar isso, tá? Desde que você saiba. Então, a sua resposta, se eu pudesse resumir, como é que o jornalista, cada caso é um caso, cada redação é um caso. O que liga tudo isso? Treinamento de qualidade para esse profissional se atualizar em relação a essa nova tecnologia. Isso não é novidade, né? Contei alguns cases aí da pessoa que, por exemplo, fazia a revelação do filme lá no jornal, né? O editor linear de máquina para máquina. Todos esses processos mudaram, algumas profissões, né, sumiram, outras apareceram, né? E não foi o ChatGPT nem a IA que destruiu essas, né? Quem mudou o cara que revelava foram as câmeras digitais. Quem mudou, né, a forma de editar, né, para o computador foi justamente, né, o processo de digitalização, né? Enfim, a capacidade que eu tenho de portar arquivos para um ambiente onde eu opero de um outro jeito. Até aí não tem IA, não tem ChatGPT, não tem nada. A tecnologia, ela normalmente reconfigura a sociedade, as profissões. Esse é um processo que já existe há muito tempo. O que a gente vê agora, por conta dessa adoção muito rápida, é justamente também a velocidade da transformação. E daí a gente sempre alerta, né? Produtores de conteúdo, por exemplo, a gente fez um estudo, né, sobre isso. Produtores de conteúdo, eles têm menos tempo para se atualizar, eles precisam se atualizar mais rápido, né? Então, assim, você não vai perder o emprego para o robô, nem a sua profissão vai deixar de existir. Você provavelmente vai perder o emprego para o humano que se apropriou dessa tecnologia, sabe como usá-la de alguma forma para o que interessa a ele e você ainda não aprendeu. Esse é o cenário, né, que deve ser evitado, inclusive entre jornalistas. E, professor, num contexto, né, também da comunicação pública, dos órgãos públicos, quais o senhor apontaria como os grandes ganhos que o uso da IA, também da generativa, podem trazer e quais serão as grandes armadilhas para essa comunicação, né? Os ganhos parecem mais evidentes, mas acredito que também tem algumas armadilhas. A grande armadilha é a falta de conhecimento, né? É você, por exemplo, imaginar que você pode usar um ChatGPT por exemplo, sem saber que a sua interação com ele está indo para um servidor, para um computador de alguém que você não sabe nem quem é, nem onde está, nem nada, né? Ou então, você, por exemplo, achar que pode, né? Porque assim, qual é a oferta de valor de uma ferramenta como essa para um usuário que produz conteúdo, né? É justamente isso. É a capacidade, por exemplo, em vez de você sair de uma página em branco, onde você vai dar o carro que está no pré, que você vai empurrar ele para começar a andar, né? Você sair de um lugar onde ele já está andando, fica mais fácil empurrar. Então, o ChatGPT ou ferramentas desse tipo, a gente fica falando muito disso, né? Mas IAG é um ecossistema enorme, com muitas soluções, né? Mas assim, vamos falar, né, do seu produto mais famoso, né? Ele vai, é meio que mágico, né? De repente você pede uma coisa, ele já te responde. Aí se você é um aluno, por exemplo, você fica tentado a copiar e colar aquilo e entregar como seu trabalho, né? Será que você está aprendendo alguma coisa com isso? Eu digo para os meus alunos, se você não sabe escrever, o ChatGPT não vai salvar a sua vida, ele vai te afundar, porque ele vai errar, né? Você não vai perceber e vai cometer 2 erros. Você vai passar por burro, né? Porque o erro está lá e é você que diz que é seu. E segundo, um erro ético, né? Que pode te penalizar. Então, assim, ele é um assistente desde que você opere sempre com um layer humano de controle, de revisão, tá? Então, assim, se você sabe que pode fazer assim e você entende, claro, que o ambiente público tem suas especificidades e desenha o processo, né, para fazer isso, funciona melhor, né? Um erro também, né? A pessoa que aprende no YouTube, tá? Né? Vai ficar rico, tudo é fácil e tal, né? Por exemplo, você normalmente não pede produto final para uma ferramenta dessa, tá? Se você simplesmente pedir, me dá um post para não sei o quê, ele vai te entregar, mas assim, se a tua entrada é rasa, é simplista, né? O retorno também vai ser, e o que ele está te entregando, ele vai entregar para milhões de pessoas, e um belo dia você vai ver que você está usando IA, não para ter um diferencial, vai cair na vala comum da repetição, então isso tem que ser evitado também, né? E eu posso fazer isso desde que eu saiba construir ferramentas ou enfim, adaptar essas ferramentas para o que eu quero fazer. Então, assim, eu acho que a base mesmo é a base do conhecimento, do treinamento, da educação, da formação profissional, da atualização profissional, né? E a partir daí eu vou ver como é que eu faço, né? Onde é que eu posso
usar isso, né? A metodologia que a gente usa no NID, ela meio que separa os processos, e assim, eu não vou chegar aqui e pedir o produto final para cá. Eu vou ver o processo de produção, seja um post para mídias sociais, um material para rádio, um podcast. Eu vou ver as etapas da produção e, eventualmente, eu vou verificar onde, né, em cada etapa dessa, eu posso, de repente, só automatizar, sem usar IA, tá? A gente tem muita automação por regras, com dados e tal, é possível. Aí, eventualmente, eu posso, talvez, automatizar alguma coisa como IA preditiva, que é mais fácil de eu desenvolver, customizar e tal, mais barata, né? E aí eu deixo essa parte final, né? De repente, entender melhor uma coisa e criar um texto, né? E fazer variações, fazer traduções, fazer reconfigurações. Aí essa etapa eu boto para a agenda. Então, de repente, eu posso ter um processo na redação, né? Onde eu estou usando várias soluções diferentes, algumas sem nenhuma coisa de IA, e as pessoas acham que tudo é IA, né? E outras, né, com uma IA que não é a generativa, que é onde eu vou trabalhar com uma precisão melhor, né? Eu posso fazer isso, né? É assim que a gente faz, por exemplo, né? Professor, hoje, para uma organização, para uma instituição, adotar ferramentas de IA, quais são os principais passos? O que essa instituição ela tem em mente num primeiro momento? Olha, eu quero que isso faça parte da minha rotina. O que precisa ser observado primeiro? No nosso site, né, para não descrever o processo todo, nosso site labicondata.com.br, labicon com M, né? A gente tem, você vai chegar no link do NID e lá a gente tem um guiazinho, né, assim, para organizações de todos os tamanhos, públicas, privadas, terceiro setor. É um guia de 8, 10 páginas, né, não dá muito trabalho para ler, né? E aí você vai ter justamente, né, se eu quero começar a operar com isso, quais são os cuidados, como é que eu vou fazer, como é que eu, enfim, com o que eu tenho que me preocupar, né? Então esse passo a passo ele vai estar lá gratuitamente para baixar, né? É o nosso trabalho de produzir conhecimento, né, em uma universidade pública, e ele fica à disposição. Claro que, né, não tem solução igual para tudo, né? Mas ali você começa a entender, né? Você, por exemplo, que na organização onde ainda não há, vamos dizer assim, um conhecimento maior, ele pode ser um guia inicial. E eu recomendo sempre treinamento, alguém que, né, enfim, constituir um grupo, né? Eu mostrei de manhã, né? As redações têm que reformatar a sua própria governança, né? Para, por exemplo, identificar uma coisa bem simples, usos permitidos e usos proibidos, né? Ou seja, dentro da redação, o que eu posso fazer com o ChatGPT e o que eu não posso fazer, né? Quem é que controla isso? Porque eu preciso experimentar essa tecnologia, eu preciso me apropriar dela, mas eu preciso eu preciso fazer essa experimentação com cuidado, porque eu tenho riscos, né? Porque eu estou numa área onde a qualidade da informação é crítica, né? Então eu preciso olhar para essas coisas de um jeito diferente. A solução fácil do YouTube, né? Do cara que não entende nada, mas está monetizando só com uma promessa falsa lá, porque quanto mais gente vê o vídeo dele, mais ele ganha. Essa não é a solução para as organizações públicas, né? É trabalhar entendendo o que faz, o guia vai ajudar, tem outros guias. O tema é tão, assim, amplo que você vai achar muitos guias, inclusive gratuitos, muitos com qualidade, que vão te ajudar nisso, né? E aí vai chegar uma hora que aí você vai decidir, acho que a primeira coisa que acho que é bom também, seria bom definir, é a tarefa, né? O que é, afinal, que eu quero fazer, né? Eu quero fazer tudo com o guia, não vai resolver, entendeu? Não é assim, tá? Então eu preciso definir tarefas, a partir das tarefas eu avalio, né, que solução tecnológica eu vou usar, cada solução vai ter outros desdobramentos que não são apenas tecnológicos, né, que o pessoal de TI não é essa parte que eles vão resolver. Eu vou ter custos disso, eu vou colocar documentos na nuvem, eu vou ter que treinar, né? O treinamento em AG é muito mais rápido e fácil, né, do que você aprender a programar ou virar uma estatística, né? Antigamente só usava soluções de IA quem era matemático, programador e tal. Hoje em dia não. A IA generativa fez essa aproximação, ela tem uma interface amigável, né? Você fala com ela, você escreve. Para jornalistas, então, é uma praia muito boa. Você vai descrever um pedido melhor do que o engenheiro da computação, que eles não me escutam. Porque, na verdade, claro, eles que estão desenvolvendo as coisas. Mas na hora que isso vem para a sociedade, a gente pode operar com isso de um jeito legal, desde que a gente saiba, né? Existem alguns mitos e crenças que envolvem os usos e as possibilidades da inteligência artificial. O senhor poderia apontar alguns desses mitos? Primeiro que ela é uma novidade, né? IA é um campo de conhecimento, décadas de desenvolvimento, então se a pessoa ouviu falar de ChatGPT agora, então ela acha que ela passou a ser usuária de IA agora, né? E de repente ela tem, como eu falei, o detetor de spam no e-mail dela, ela recebe recomendações de algoritmos de recomendação, ela vê o que a plataforma lá de mídias sociais quer que ela veja, enfim, ela já está
ela já é usuária dessas soluções há muito tempo. De IAG, né, o mito 2 é assim, IAG então é o ChatGPT. Não é. A IAG é um ecossistema muito grande, com vários modelos, várias soluções, né? E o ChatGPT é o mais famoso, mas tem uma grande guerra entre as Big Techs, né? Justamente para botar o seu modelo em mais lugares, né? Essa é uma outra coisa. A gente tem que entender, por exemplo, um mito perigoso é achar que ferramentas desse tipo são precisas, né? São buscadores. Tá? É claro que a própria OpenAI está fazendo um movimento para criar até um buscador seu, mas assim, até então, né, não é um buscador, tá? Eu não posso, eu vejo muita gente escrevendo, o ChatGPT errou, não foi feito para errar, para acertar, para dar conteúdo verificado, né? Tá lá desde o início, desde a primeira versão, no Bard, no Gemini ou Gemini, como queira, no ChatGPT, tá lá uma frasinha, né? As pessoas não leem manual, não gostam de ler bula, enfim, não, tem gente que gosta de ler bula, mas assim, manual e tal, mas tá lá a frasezinha. Essa ferramenta pode cometer erros, você precisa verificar, isso está dito desde o início, mas as pessoas acham que é buscador, que é preciso, que é não sei o quê, e não é, entendeu? Porque ela tem características, né, como eu falei, para ser criativa. Então, esse é um outro mito complicado. Eu vou ficar rico com esse negócio? Também, né, quem vende essa ideia é o pessoal que ganha dinheiro com visualização no YouTube. No YouTube tem muita coisa boa, mas tem muita coisa sem qualidade. Aí você, às vezes, que não conhece, você sabe, aí você compra curso, você faz curso de prompt design, aí você entra no funil de venda, o cara te vende 1, 2, 3 cursos, módulo, não sei o quê, e no final das contas você não entende, né, nada. É preciso a gente se aproximar desse negócio, né? Ele serve para toda coisa? Não sei, né? Acho que a IAG não serve para todas as coisas, né? Então tem muita desinformação sobre isso. Essa desinformação está gerando, inclusive, alguns debates que eu acho que estão indo, né, que são necessários, mas que estão indo às vezes para o lado errado, né? Por exemplo, regulação, né? Será que a gente precisa regular o detetor de spam da caixa de e-mail, né? Ou será que a preocupação com o conteúdo lá para o ChatGPT, né? Será que você já, usando o Gmail, usando o WhatsApp, você já não está mandando seus documentos para a nuvem sem saber? E agora que com o ChatGPT que você tem uma preocupação, meus documentos... Você já está fazendo isso. As organizações públicas já estão fazendo. Não sei aqui, mas eu suponho que tenha, né, algum tipo de provedor de e-mail, né, de Big Tech, WhatsApp é da Meta, né, e a gente tem várias soluções. Essas soluções estão aí e a gente não vai mudar, né? É muito difícil você contornar isso. Agora, se você começa a entender esse contexto, e você precisa fazer isso, aí você consegue redesenhar processos organizacionais, entidades públicas adequados para limitações legais, né? Ou seja, para o entorno que você tem para operar sendo um órgão público, que é diferente de uma empresa privada, e alguém tem que te dizer isso, né? Existe algum ponto que o senhor pode apontar que torna mais difícil o uso da IA generativa no setor público e no setor privado? No setor público eu tenho, claro, um arcabouço legal muito mais rígido, né? Balizando a operação, seja de legislativo, né? Eu estou na UFMA e tal, né? Quer dizer, os processos são, né? A gente fez, por exemplo, agora um convênio com o INCRA para treinar pessoas, né? Não IA, mas lá no nosso programa e tal, dentro do Pronera e tal. Foi um processo assim, eu passei, eu fiz 8 versões do projeto, não sei quantas versões do plano de trabalho, passei um semestre organizando isso para que esse projeto pudesse ser aprovado. Graças a Deus hoje a gente tem uma turma, né, fazendo isso lá no nosso programa de mestrado. Mas assim, o problema é mais, uma das coisas é o tempo, né? Ou seja, a iniciativa privada, ela não quer esperar muita coisa, né? Ela tem que, sabe, ela tem outra agenda, outra temporalidade, outro ritmo. Então assim, e inclusive assim, ela pode testar com mais facilidade, né? Se você pensar, por exemplo, nas startups, né, que é um tema muito, né? Para uma startup, acertar e errar faz parte do jogo, né? O processo do erro, né, é o que retroalimenta o desenvolvimento daquele produto, daquela solução, daquela plataforma, para que eu consiga fazer sucesso, já resolver o problema que eu quero resolver. No serviço público, eventualmente o erro, né, ele não é tão tranquilo de acontecer, né? Eventualmente tem uma responsabilização, tem um problema. Então, assim, são processos diferentes, né? E a gente tem que ir dentro de cada contexto, desenhando soluções de AG, de automação e tal, que
sabe, é tipo assim, é a roupa por encomenda, entendeu? As pessoas querem soluções para resolver tudo, né? Ah, eu quero bote para fazer entregar, não sei o que, não sei o que. Depende, dá para fazer? Dá. É complicado? Nem tanto, mas eu preciso saber que se for fazer isso, né, numa startup, eu vou poder testar e errar à vontade. Se eu for fazer isso num órgão público, e dependendo do erro que eu cometer, eu tô com um problema, né? Inclusive, assim, eu gero um problema, talvez, para a organização. Então, cada caso é um caso. E, professor, diante de todo esse cenário, como que os órgãos públicos podem acompanhar a evolução da tecnologia, né, que vai muito mais rápido do que o ritmo, né, que uma administração pública consegue seguir? Existe uma solução para isso? É possível desenvolver internamente? Sim, a solução é o que eu estou falando, né? Assim, a solução passa inicialmente por um treinamento mais qualificado, né? Comprando curso de YouTube ou de digital influencer e tal, né? Não resolve, eles operam em outro cenário, tá? Então, assim, eu preciso ter cursos qualificados, eu preciso montar, então, grupos que entendam todo esse contexto que eu estou descrevendo aqui muito rapidamente, tá? E a partir daí, esse núcleo começa, até porque ele tem uma vantagem, ou seja, ele entende melhor do que ninguém os problemas e as tarefas que eventualmente eu vou automatizar com ou sem IA, com ou sem IAG. Então, é uma questão de atualização profissional, né? Não é uma novidade. Eu sempre digo para meus alunos, médico tem que continuar a estudar, advogado tem que continuar a estudar, jornalista tem que continuar a estudar, porque a produção de conhecimento no mundo, desde as redes, né? Ela é volumosa demais. Você não tem mais aquela pessoa, né, da academia, até aquele cara que sabe tudo, daquele não tem, porque a coisa anda muito rápido. Então, você tem que se atualizar, né, constantemente, né? Eu tenho uma graduação, vai fazer uma especialização, vai fazer lá com a gente, lá no mestrado profissional, que é um mestrado que está focado em solução de problema real, inovação, ou procura um outro lugar, né? Mas procura fontes de conhecimento, né, mais confiáveis, né? Você não pode, órgão público, você não pode, de repente, comprar de qualquer jeito, e esse é o problema que eu te falei, da mistura, né? Porque, assim, de repente, o funcionário, ele tem um relacionamento com essas ferramentas de um jeito pessoal, que ele pode testar, pode fazer, mas ele traz aquilo para dentro da organização. E se não tem a governança, se não tem regra, se não tem, né, dizendo assim, isso pode, isso não pode, esse teste é assim, ou até assim, o que eu quero com isso? Assim, quais são os objetivos, né? Eu vou usar IA para quê? Para IAG para quê? Automação para quê? Se eu não dou esse passo atrás para entender melhor, o que vai acontecer, já está acontecendo isso. É de novo, como aconteceu com redes sociais, como aconteceu com o WhatsApp, né? Esse tipo de ferramenta misturar na organização, né? Só que com um risco muito maior, né? Porque como ela erra mais facilmente, como ela não foi precisa, de repente eu tenho um funcionário lá que está operando com o esforço dele, com a curiosidade dele, e ele está misturando aquilo com a produção dele, e ele acha que ele não foi treinado e tal, e ele acha que, por exemplo, esse conteúdo eu vou usar, vou replicar. Olha o risco, né? Ele pegou e botou num canal público sem entender a responsabilidade daquele canal, né? Então, se esse cara não sofreu um treinamento antes, um qualificado, ele vai cometer... Na realidade, esses erros já estão acontecendo. Eu não sei se você sabe, mas começaram a chegar no CNJ, foi uma matéria do Globo, de 2 meses atrás, denúncias de sentenças, né, em estados, que as pessoas estão... né, tá chegando a sentença lá, escrita pelo ChatGPT, e o cara que copiou e colou não teve nem a vontade de editar. O ChatGPT, quando fala com você, normalmente, quando ele te entrega a resposta, ele escreve uma coisinha assim no final, né, dizendo assim, com isso aqui eu acho que você resolve. As pessoas não estão nem editando esse negócio, então está indo no Ctrl-C, Ctrl-V, sentenças, está chegando no CNJ, denúncias desse tipo. Esse é o caso clássico de uma contaminação, né? Eu não estou dizendo que é aqui e tal, estou dizendo assim, às vezes num tribunal, né, estadual, alguma coisa local, mas isso está chegando, isso está acontecendo. Por quê? Porque são pessoas que estão, né, juntando o seu uso, a sua curiosidade, até necessária, né, normal, né, no uso profissional seu, e entrando, né, convertendo isso para dentro do trabalho, para dentro da organização, e a organização não mudou a sua governança, né, e aí tem um problema. Tá certo. Professor, a gente está encaminhando aqui para o final. Sim. O senhor tem
Alguma consideração que o senhor gostaria de fazer nesse nosso último minutinho aí, que o senhor acha relevante? Acho que em tudo que eu falei, né, principalmente no ambiente público, né, de novo, uso adequado, treinamento, né, a gente, né, o NID lá a gente trabalha com treinamento, com consultoria, o desenvolvimento, às vezes que parece o que está mais fácil, né, eu vou fazer uma ferramenta. Desenvolvimento é a última coisa que você faz, porque se você não mapeou o processo, se você não sabe o que você quer fazer com aquilo, não adianta gastar dinheiro com desenvolvimento. Dá um passo atrás, entende melhor, cria sua equipe, treina direito, começa a mapear os processos e aí a coisa, até internamente, você vai poder usar de uma forma muito mais tranquila e para a organização muito mais segura. Obrigada, professor Márcio. Então, hoje tivemos essa conversa com o professor Márcio Carneiro, especialista em comunicação e coordenador do Laboratório de Convergência de Mídias da Universidade do Maranhão. Se quiser rever ou compartilhar esse bate-papo ou qualquer outra edição do Ponto de Vista, basta acessar nosso canal no YouTube ou visitar a página câmara.leg.br. Muito obrigada pela sua audiência e até a próxima.